Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que mais um dia nos reúne pelo seu amor, pela sua graça, pela a sua verdade que nos alcançou. Sejam todos bem-vindos a mais um culto, a mais uma mensagem na Cristo Vive Pau Sul. Nossos amados internautas, aqueles que a partir de agora irão receber o conhecimento da vontade de Deus, irão receber a verdade revelada de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Palavra do Senhor, mensagem desta noite, sobre este tema precioso que é família. Amém? O Senhor está nos ensinando sobre família. E este é o tema: instruções bíblicas para ter uma família feliz. Diga, eu recebo. Amém. Está escrito em 1 de Timóteo, no capítulo 4 e o versículo 13. O apóstolo Paulo, ele escreve ao jovem pastor Timóteo o seguinte: até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Aplica-te à leitura, à exortação. Exortação não é puxão de orelha. Exortação é incentivo, é incentivar. Então aplica-te à leitura, ao incentivo e ao ensino da palavra de Deus. Isso é o que nós precisamos cuidar na nossa vida, até que o Senhor venha. Porque aqui Paulo está dizendo a respeito dele mesmo: até a minha chegada, até eu ir ter contigo, Timóteo, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Você está aí como pastor, então passe isso às ovelhas, ensine isso às ovelhas. E nós aqui hoje, trazendo para a nossa vida, para os dias atuais, nós entendemos que até a vinda de Jesus, até a volta de Jesus, nós devemos nos aplicar à leitura, ao incentivo mútuo, um incentivar o outro, a permanecer no caminho, a permanecer congregando, a permanecer ouvindo a voz do Senhor. Amém? E ensinando, dando atenção ao ensino, porque aqui quem nos ensina é o Espírito Santo e não demônios. Aqui nós não recebemos doutrinas de demônios. Aqui nós não recebemos mentira. Nós recebemos a verdade e a graça que foi trazida por Jesus Cristo. E nós vamos orar agora. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, Pai de amor, de bondade, Deus que é santo, que é justo, maravilhoso, Deus que é o príncipe da paz, o Deus conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade. A Ti, Senhor, e somente a Ti, toda honra e toda glória. Obrigado, Deus, por mais esta noite em Teus átrios, onde nos reunimos, Senhor, para ouvir a Tua voz, para crescer na graça e no conhecimento, Senhor, do Teu nome, para recebermos, ó Deus, das Tuas bênçãos, recebermos os Teus milagres, os sinais, as maravilhas, os prodígios, porque assim está escrito e assim nós cremos, que os sinais seguirão aqueles que creem. E aqui está, Senhor, um povo que crê na Tua palavra, que crê no Teu nome, crê, Senhor, no poder que há no sangue vertido na cruz do Calvário. E com reverência, Senhor, com respeito,
nos aquietamos agora para ouvir a Tua voz, compreender a Tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Compreender o Teu querer, Jesus, e lhe obedecer. Pois assim está escrito, Senhor, e assim nós cremos. As Tuas ovelhas ouvem a Tua voz e lhe seguem, lhe obedecendo, Senhor, lhe obedecendo. Por isso, Pai, revela-nos, Senhor, a Tua verdade. Revela-nos a Tua vontade a respeito da família, Senhor. Mostra-nos, Jesus, mostra-nos, Senhor, o padrão bíblico de família, Senhor, para que vivamos esta família feliz, para que vivamos, Senhor, como famílias benditas do Senhor nesta terra. Manifeste, Senhor, através da minha vida. Eu lhe peço, Jesus, com toda a submissão, com toda a humildade, Jesus, temor e santo tremor, Senhor, que mais um dia, mais uma vez, eu seja nas Tuas mãos o instrumento de valor para anunciar a Tua palavra, para pregar a Tua verdade e edificar a Tua igreja em Teu santo nome, para o Teu louvor, para a Tua honra e Tua glória. E toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Obrigado, minha pastora. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos amados, igreja preciosa de Jesus Cristo, ovelhas do bom pastor, ovelhas preciosas de Jesus, o bom pastor, povo de propriedade exclusiva de Deus nesta terra, povo, homens e mulheres que têm seus nomes arrolados nos céus, nomes escritos no livro da vida, que jamais serão apagados, que jamais serão retirados. Ovelhas preciosas pelas quais o Senhor Jesus se entregou naquela cruz e padeceu. Deu a sua vida para salvar cada uma delas. E é Ele quem diz: eu lhes dou a vida eterna. Não hão de perecer e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Louvado seja Deus por esta verdade que nos alcançou, por esta verdade que nos libertou. O Senhor, em sua infinita sabedoria, Ele instituiu a família a partir do homem e da mulher. Qualquer coisa fora disso não é família. Não pode ser família. O Senhor, a partir do homem e da mulher, instruiu ao homem e à mulher se multiplicarem dentro dos seus padrões morais. Amém? A sociedade aí fora, o mundo aí fora, pode querer fabricar uma família o quanto quiser, mas nunca será o padrão de Deus. Um homem com homem jamais será uma família. Uma mulher com uma mulher jamais será uma família. A Bíblia Sagrada revela estes padrões, onde nós aprendemos sobre o respeito, sobre o amor. Aprendemos a nos relacionar com as pessoas à nossa volta e viver de fato em família.
Tudo isso se aprende pela Bíblia Sagrada dentro da família. A família é a base para tudo nesta vida. Por isso, a família deve ser bíblica, para que ela seja edificada sobre a rocha e para que esta família manifeste a glória do Senhor no seu viver como família. Assim, manifestando a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Portanto, o padrão bíblico para a família é bom. Amém? O padrão bíblico para a família é bom, agradável e perfeito, que vai resultar em uma família feliz. A família deve proporcionar para os seus integrantes segurança, estabilidade, confiança, alegria, felicidade, proteção, crescimento, instrução. Alguns propósitos básicos de Deus para a família. Amém? A partir do casamento, que é para se ter e para ser até que a morte o separe. Importa que cada um de nós, chamados por Jesus, venhamos aprender o padrão bíblico sobre família. Diga, importa. Amém? As instruções bíblicas sobre família, eu devo aprender para que eu possa aplicar na minha família. Eu não posso aplicar aquilo que eu não sei. Eu não posso praticar aquilo que eu não aprendi. Amém? Então, é necessário aprender. É necessário se ouvir, guardar e praticar, para que eu possa instruir os da minha família. Porque eu estou inserido dentro de uma família, mesmo que os outros da minha família não estejam ouvindo o que eu estou ouvindo. Estão compreendendo? Mas Deus, através de Ele faz a obra completa. Então, se você está aqui como este membro da tua família, escolhido por Deus para fazer a obra dentro da tua família, entenda que Jesus te escolheu. Amém? Você não precisa entender. Ok? Você não precisa entender, você só precisa saber que Jesus te escolheu. Ok? E agora começa uma grande obra. Você vai ser um instrumento de Deus para levar o padrão bíblico para dentro da sua família. Os padrões da sociedade, meus amados, os padrões do mundo, não são os padrões de Deus. Nunca serão. Por isso o Senhor disse: o meu povo é destruído porque lhe falta. A sociedade não tem conhecimento de Deus. O mundo não tem conhecimento de Deus. Então, as famílias que vão pelo curso do mundo recebem o quê? Destruição. Ruína. Então nós precisamos buscar o conhecimento da verdade. Porque o conhecimento da verdade, somado aos padrões bíblicos, vai me trazer vitória, vai me trazer uma família feliz. Porém, a falta do conhecimento da verdade, somado aos padrões do mundo, trazem o quê? Destruição de vidas, destruição da família, ruína, porque nós sabemos que a família é o maior alvo de Satanás. O maior alvo do diabo é família. Porque quando ele destrói, ele atinge a família, ele destrói vidas. Ele destrói a igreja de Cristo nesta terra. Estão entendendo? Então nós temos que
proteger a nossa família, cuidar da nossa família, pelos ensinamentos bíblicos. Nós vamos começar a partir de agora. Número 1, pastora, por favor. Modelo bíblico da família. Há um modelo bíblico, ok? Gênesis 1:28 está escrito: e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos. Quem disse isso? Quem disse isso? Sede fecundos. Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Eu aconselho você a não querer imitar Jacó. Ok? Você entendeu o que eu falei, não? Jacó teve quantos filhos, irmãos? Ok? Não vai querer imitar Jacó. Agora você entendeu, né? Mas a ordem de Deus é: multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, essa ordem de Deus foi para 2 homens? Essa ordem de Deus foi para 2 mulheres? Então, uma coisa, amados, vamos deixar bem claro aqui. Porque nós não estamos aqui nesta terra para agradar pessoas. Eu não estou aqui para agradar pessoas. Eu estou aqui para agradar a Deus. E, agradando a Deus, consequentemente, nós desagradamos pessoas. Ok? Estão entendendo? Agora, se eu quiser agradar pessoas, eu vou desagradar a Deus. Porque a Bíblia diz que aquele que constitui amizade com o mundo considera-se inimigo de Deus. Então eu preciso entender o quê? Que ter respeito pelo ser humano é uma coisa. Outra coisa é eu apoiar, é eu aprovar, é eu ser conivente com o erro e dizer que aquilo não tem problema nenhum. Isso é expressamente falta de temor a Deus. Quem está entendendo? Está claro? Então você respeitar o ser humano é uma coisa. Agora você aprovar aquilo que ele faz já é outra coisa. E aí depende da tua posição com Deus. E nós como igreja precisamos ter um posicionamento em relação a isto. Família. Amém? Cabe a nós. Por que cabe a mim, pastor? Porque você é luz do mundo e sal dessa terra. E se você se calar, você não serve para nada. Se você não for luz nesse mundo e não for sal para salgar, você não serve para nada. Pastor, essa doeu. Não, não doeu não. O Espírito Santo te consola. É que Jesus quer nos chamar a atenção para esse assunto. Porque estão aí as pessoas querendo fazer o que querem das famílias. E nós temos tomado que atitude e que posição em relação a isso? Eu não aceito, amado. Eu não aceito. O que é mal eu chamo de mal. O que é bom eu chamo de bom. O que é certo eu chamo de certo. O que é errado eu chamo de errado. Então, que o nosso sim seja sim e o nosso não seja ok. Estamos bem até aqui? Glória a Deus. Então diga para o irmão do seu lado: você é luz do mundo e sal da terra. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 6, está escrito assim: pois esta é a vontade de Deus. É vontade de Deus? É, porque está escrito. E se está escrito, nós cremos. Olha o que é a vontade de Deus: a vossa santificação.
que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude a seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Então nós precisamos entender aqui alguns pontos desta fala do apóstolo Paulo. A vontade de Deus para nós, que fomos chamados por Ele, é a nossa santificação. Amém? Que haja no nosso viver, no nosso corpo, porque nós estamos nesse corpo. Então a vontade de Deus é que eu e você cuide deste corpo, porque ele já não nos pertence mais. Ele é templo do Espírito Santo. Então é Deus quem habita neste corpo, nesta carne. Ele está no meu espírito dentro deste corpo. Estão entendendo? Então é necessário que eu não viva mais com o desejo de lascívia, com os desejos sexuais aflorados na minha carne, os desejos sexuais ativados na minha carne. É necessário que eu domine estes desejos da minha carne, para que eu possua o próprio corpo em santificação e honra. Esta é a vontade de Deus. Está claro até aqui? Então a família é que deve gerar este padrão bíblico da vida sexual de cada membro da família. É dentro de casa, é dentro da família que se deve ter o padrão bíblico de vida sexual. Porque o mundo ensina de um jeito. O maligno está no mundo. Por isso, nós, como família bendita do Senhor, devemos ensinar os nossos filhos a respeito disso. Porque é a vontade de Deus. Deus abomina, Deus odeia qualquer tipo de pecado com o corpo fora do casamento. Fora do casamento, amado, tudo que está ligado a sexo é prostituição, é fornicação. Então nós temos que deixar isso bem claro, e nós aqui instruímos todos os casais desta igreja. Porque Deus, Ele é o Ele é o é a Bíblia quem diz. Então a vontade de Deus é que todos os casais alinhem a sua vida sexual à vontade de Deus. Se já são casais, se já vivem maritalmente, é necessário o acerto desta vida. Amém? É necessário o acerto de acordo com o padrão bíblico de família. Como que eu vou dar exemplo para o meu filho se eu não sou o exemplo? Ok? Para que eu possa instruir os meus filhos conforme o padrão bíblico, eu tenho que ser o exemplo. Então, Deus abomina qualquer tipo de pecado com o corpo fora do casamento. E todos digam amém. O Salmo 127, 3 e 4 está escrito assim: herança do Senhor são os filhos. Então olha que tremendo, amados. A herança do Senhor são os filhos. Os filhos é coisa boa. Amém? Filho, sabe, tem muita gente que fala assim: ai, filho só dá trabalho. O que eu escuto, sabe, aí no mundo: ai, porque filho, ai, chegou numa certa idade e só dá trabalho. Não. Os meus filhos não. Os meus filhos é bênção para a minha vida. Os teus filhos é bênção para a tua vida.
porque eles são herança do Senhor. O fruto do ventre, seu galardão. Então, seu filho não é garanhão não, tá? É o galardão. Amém? Amado, tem pai que, sabe, incentiva o filho a coisa errada. Tem pai que incentiva, sabe, ainda mais se é o filho homem, né? Lógico, né? Incentiva na coisa errada. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Em Provérbios 4, versículos 1 a 7 diz: ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Olha, amados, isso aqui quem escreveu foi o homem mais sábio do mundo, foi Salomão. Ele escreveu, ele falou isso para os seus filhos, ok? E ele recebeu isso do seu pai. Quem era o pai de Salomão? Davi, o rei Davi. E Davi recebeu isso de quem? De Deus. Amém? Então, olha, ouve, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava. Olha, amados, você, pai, aprenda com Salomão. Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Porque os mandamentos que o rei Davi dava a Salomão eram os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus trazem o quê? Vida e paz. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama-a, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis. Olha, amados, olha como nós devemos buscar a sabedoria. Com tudo o que temos, com tudo o que somos. Adquire o entendimento. Amém? Então todo pai, toda mãe, ok? Aqui Salomão estava falando para os seus filhos a respeito, né, do seu pai, rei Davi. Mas nós entendemos que a mãe, ela faz parte hoje, né, também da criação, da educação dos filhos. Principalmente, não é? Principalmente as mães. Mas o pai, ele precisa aprender que ele não pode largar para a mãe somente. Porque tem pai que deixa as coisas para a mãe resolver com os filhos. Está errado. Não é essa a vontade de Deus. Não é o que Deus instrui. O pai tem que ser presente na educação e no ensino dos filhos. Principalmente a respeito da palavra de Deus. Porque aquilo que eu disse, eu tenho que ser o exemplo para os meus filhos. Então é necessário os pais entenderem que eles têm a obrigação, diga, eu tenho a obrigação, amém, de ensinar os seus filhos, de ensinar, e é dentro de casa, viu? É dentro de casa que se ensina. Não é na rua, não é dentro da casa de outro, não é corrigir na frente de outros, não. É dentro de casa que se ensina, que se educa um filho. As escolas estão aí, desculpa falar aqui, eles estão fazendo o papel de ensinar o que é as matérias que as escolas ensinam. Eu concordo com isso, porque educação tem que vir do berço. Não é professor não é pago para dar educação para filho de outro. Eu penso assim.
Amém? Eu penso que o filho tem que ir para a escola educado pelos pais para receber o conhecimento da ciência. Mas infelizmente hoje nós sabemos que nas escolas está acontecendo o quê? Por causa do mundo e da sociedade mundana, os nossos filhos aprendem em casa e desaprendem nas escolas. Por isso nós temos trabalho dobrado, irmão. Por isso nós, pais da graça de Deus, não podemos cruzar os braços e falar: Deus, olha meu filho lá, viu? Deus, guarda meu filho lá, viu? Não. Deus está lhe dando conhecimento. Deus está lhe dando sabedoria. Deus está lhe capacitando para você fazer a tua parte com o teu filho. Então é você que tem que ficar em cima, sim. Cuidar, sim. Educar, sim. Ensinar, sim. Instruir, sim. Repreender, sim. Corrigir, sim. Orientar na palavra a respeito de todo e qualquer assunto. E por isso, pai e mãe precisa conhecer a palavra de Deus. Precisa ter as instruções bíblicas para darem para os seus filhos. Amém? Os filhos, amados, devem ser ensinados desde cedo. Eu já escutei gente falar assim: ai, tadinho. Tadinho o quê? Tadinho é se ele crescer desse jeito e quando for marmanjo, você vai ver. Aí tadinho de você que não corrigiu. Porque a Bíblia diz que aquele que retém a vara será envergonhado pelo seu filho. Amados, é triste a gente falar, mas quantos pais hoje são envergonhados por filhos que estão detentos? Por filhos que estão presos, que cometeram alguma coisa, por falta do quê? De vara. Por falta de correção, de disciplina. Então os pais, eles são envergonhados pelos filhos, não por culpa dos filhos, mas por culpa dos próprios pais que não corrigiram. O que nós plantamos, nós colhemos. Então, nós estamos aqui aprendendo e nós temos que glorificar a Deus por isso. Eu louvo a Deus por este ensinamento, amado. Eu louvo a Deus por aquilo que Deus está nos dando, porque é desde cedo que se ensina a uma criança a ter educação. É desde cedo que se ensina uma criança a ter respeito. A respeitar pai, respeitar mãe, respeitar tio, respeitar tia, avós, respeitar os mais velhos. É desde cedo. É desde cedo que se ensina a ser submisso às autoridades. Amém? É desde cedo que se ensina a se comportar em qualquer ambiente, em qualquer lugar, na casa de quem é que for. É desde cedo que se ensina como se portarem para comer, sentar para comer, como devem beber, como devem se sentar, como devem se levantar, como devem conversar, como devem se desculpar, reconhecer os erros. É obrigação dos pais. Os pais devem estar atentos à bagagem que os seus filhos trazem da escola. Não é a bagagem mochila, não, a bolsa, não. Aquilo que eles estão recebendo dos amiguinhos do mundo na escola. Aquilo que eles estão aprendendo a falar com os amiguinhos na escola. Os palavrões, os xingamentos, as briguinhas, as lutinhas, o bullying. Os pais devem cuidar dos relacionamentos dos seus filhos. Porque se os pais não cuidarem, o mundo cuida. O diabo cuida. E depois, meu amado, não adianta reclamar. Não adianta depois falar: eu vou na igreja. O Senhor fala, o Senhor avisa, o Senhor ensina, o Senhor capacita. Cabe a nós praticar. Não escutei nenhum amém. Ah, amém. Que bom. Fiquei assustado agora. Falei: Senhor, será que eu falei alguma coisa errada aqui? Ninguém falou amém? Número 2. O casamento é prioritário para a construção da família. É ordenança de Deus. Então, os casais aqui já sabem, não é? Aqueles que chegarão também vão saber.
que aqueles que não são casados, eles são instruídos a se casarem, amém? Tanto no civil como na igreja. Principalmente porque é a vontade de Deus que tenham a união, o casamento alinhado, acertado diante da palavra de Deus, para que eles saiam da fornicação, para que eles saiam da prostituição, amém? Para que eles saiam do padrão do mundo e se submetam ao padrão de Deus. Então, o viver maritalmente, fora das regras de Deus, não traz felicidade. Um casamento que não vive conforme as regras de Deus não é feliz, amados. Não é feliz. Como Deus quer que seja, a felicidade que Deus tem para um casamento, este casal ainda não recebeu. Vai receber quando alinhar a sua vida, quando acertar o padrão de casamento com a instrução bíblica. Gênesis 2,18 está escrito assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Para cada homem de Deus, há uma mulher idônea. Para cada homem de Deus, há uma mulher de Deus. Há uma mulher auxiliadora. E para cada mulher de Deus, para cada mulher idônea, para cada mulher auxiliadora, há um homem de Deus. Quantos creem nisso? Amém? Dentro deste assunto do casamento, eu quero ir mais a fundo com você, porque por ser uma ordenança de Deus, nós temos que compreender melhor. Letra A. No casamento, homem e mulher se completam em suas necessidades. Gênesis 1:31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Diga, muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. O casamento, dentro dos princípios bíblicos, igreja, é muito bom. Eu vou falar amém. Eu vou falar amém. Está ocupada, pastor? Mas eu vou falar amém. O casamento que não é bom é porque não vive os princípios bíblicos. É simples assim. É simples assim, amados. O casamento que não é bom é porque não vive os princípios bíblicos. Então, Deus, Ele quer que eu e você entenda estes princípios bíblicos e viva. Porque o que Deus tem é bom, perfeito, é agradável e perfeito. Em Gênesis 4, versículo 1, diz assim: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Então, coabitou o homem com Eva. Então, o sexo, quem criou? Quem criou? Para ser praticado no casamento. Então, o sexo dentro do casamento é muito bom. Pastora, ó, bom. Fora do casamento, segundo Deus, é prostituição. Fora do casamento, segundo Deus, é fornicação, é abominação, e Deus irá vingar. Porque de Deus não se zomba.
Estamos entendendo? Está claro até aqui? Ok? Amém? Todos estão recebendo? Glória a Deus. Letra B. O casamento é uma ordenança do Senhor. Então, por isso, amados, nós, instruímos, ajudamos, incentivamos, não é? Todos que já passaram por este momento aqui, eu acredito que podem dizer isso, sim ou não? Receberam auxílio do altar, receberam incentivo do altar, sim ou não? Foram auxiliados, foram bem instruídos, sim ou não? Porque é a vontade de Deus. Amém? Então, nós nos alegramos quando a palavra dá o seu fruto. Em 1 Timóteo 4, 3 e 5 diz assim: que proíbem o casamento. Então o apóstolo Paulo está falando dessa situação aqui, por exemplo, hoje, a igreja romana, a igreja católica, ela proíbe o casamento. Sim ou não? Sim ou não? Um padre pode casar? Dentro da igreja católica? Pode? Que eu saiba, não. Então proíbe ou não proíbe? Proíbe. Então olha, o apóstolo Paulo está falando disso, que proíbem o casamento, e ele fala também aqui de alimentos, e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Então aquele que conhece plenamente a verdade não proíbe casamento, de hipótese alguma. O versículo 4 diz: pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Tem as pessoas que falam, viu, não pode comer carne de porco, viu? Não pode comer galinha estrangulada, viu? Amado, recebido com ações de graças, nada é recusável. Amém? Glória a Deus. Versículo 5: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então proibir casamento é contra a vontade de Deus. Proibir alimentos é contra a vontade de Deus. Ok? 1 Coríntios 7, 2 e 9. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Então, um marido, uma esposa, um marido. Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Esse abrasado aqui, você pode imaginar qualquer coisa relacionada ao ato sexual. Ok? Então Paulo está dizendo assim, olha, se não se domina, casa. Não se domina, não mata a carne, não segura, não tem domínio próprio nesta questão sexual, se casem. Estão entendendo? Amém. Letra C. O casamento é o lugar para a vida íntima de um homem e uma mulher. Hebreus 13, versículo 4 diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Então, o leito sem mácula é o leito sem infidelidade. O leito sem mácula é o leito sagrado, abençoado por Deus e zelado pelo esposo e pela esposa, com o compromisso de fidelidade. Quem está entendendo?
Amém? Porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Letra D. Casamento é uma relação de compromisso. Gênesis 2:24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, é um mistério que só a graça de Deus pode explicar, mas no momento ali em que se é colocado Deus por maior testemunha na união, na aliança do casal, naquele momento o Senhor torna aquelas duas pessoas, o homem e a mulher, uma só carne. Amém? Isso é tremendo, é maravilhoso. Glória a Deus por isso. Letra E. O casamento é uma aliança entre o casal e Deus. Isso é o casamento. Casamento não é duas pessoas chegarem e falar, vamos se casar. Não, não é assim. Casamento é duas pessoas entenderem Deus, entenderem a palavra, compreenderem a vontade de Deus, compreenderem o que é o casamento, e então, aliançados neste conhecimento com Deus individualmente, assumem o compromisso de viverem juntos como marido e mulher. Isso é casamento. É uma decisão que eu tomo. Por isso, amados, eu vou sempre dizer, escolha bem, você que ainda não é casado. Você que ainda não se casou, escolha bem com quem você vai se casar. Por quê, pastor? Porque depois que casou, meu amado, aguenta. Depois que casou, aguenta. Deus não aprova. Deus não aprova. Ah, mas pode, pastor? Pode. 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 Não tem problema. Não tem condenação para inferno. Amém? Mas nós entendemos bem pela palavra de Deus que Deus não tem prazer. Ok? Isso tem que ficar claro. Então, assim, a partir do momento que saiu de um casamento, né, e entrou num outro casamento e recebeu esse conhecimento, opa, firma os pés, meu amado. Firma os pés na rocha e caminha com Jesus. Ah, pastor, mas é tão difícil. Ore a Deus, que Deus vai lhe mostrar o caminho. Deus vai lhe dar a saída. Vocês estão entendendo? Então, assim, até no momento do sim, você pode falar não. Pastor, não fale. Falo. Eu falo, amados, e eu falo para todos, porque depois não vem querer choramingar. Não vem querer depois, ai, pastor, pastor. Amado, até na hora do sim você pode falar não. Se não foi unido pelo Senhor, se não tem a bênção do Senhor, até o momento do sim você pode falar não, eu não quero. Se não for para honrar a aliança, um com o outro, e essas duas alianças com Deus, cai fora. Cai fora. É melhor ficar só. É melhor ficar sozinho, amado. Pastor, não fale isso. Eu falo sim. Para que todos aqui saibam que o nosso Deus é um Deus justo. É um Deus que não omite nada para ninguém. Porque o casamento é escolha, amado. O casamento é escolha. Não é destino, como as pessoas pensam aí fora. É escolha. Amar é uma decisão. Nós decidimos amar o nosso cônjuge. Eu decidi amar a minha esposa. Ela decidiu me amar. Não foi o acaso. Não foi a fadinha, o cupido que veio e nos flechou. Nada disso. Amor é decisão. Amém? Por isso é sério. Por isso é compromisso. E com os princípios bíblicos traz família feliz. Amém, igreja? Então, letra E, o casamento é uma aliança entre o casal e Deus. Malaquias 2,14 está escrito assim: e perguntais por quê?
porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade. Amados, no momento ali do casamento em que nós invocamos a bênção do Senhor, Deus está de testemunha. Deus é a maior testemunha no casamento, na união, no momento em que os dois estão ali recebendo a bênção matrimonial. Estão entendendo? É Deus quem disse isso, olha. Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela, aleluia, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então aqui está bem claro que Deus não tem prazer numa aliança rompida, num casamento rompido, ok? Nós temos que entender isso, amados. Nós somos maduros para entender isso. Deus tem uma nova vida para aquele que rompeu? Tem sim. E glória a Deus, porque Deus é misericordioso. Mas, se rompeu lá atrás, é porque não teve o entendimento disso. Concorda comigo? Se teve um casamento lá atrás e foi destruído, e teve a quebra de aliança, é porque o Senhor não uniu. Eu vou ser bem claro aqui em dizer que Deus não uniu, porque aquilo que Deus une, nada separa. O homem não separa. Então muitos casamentos aí são desfeitos, por quê? Porque Deus não uniu. Ok? Porque aquilo que Deus une, o homem não separa. Então os votos de compromisso, os votos de fidelidade feitos diante do altar, é a aliança feita entre o casal, com Deus sendo a maior testemunha. Por isso que o Senhor diz, olha, eu fui testemunha no dia da tua aliança. Eu fui testemunha, foi eu que estava lá, amém? Testemunhando a tua união. Então, quando se quebra a aliança, Deus não tem prazer. Malaquias 2:10 diz: não temos nós todos o mesmo Pai? Não nos criou o mesmo Deus? Por que seremos desleais uns para com os outros, profanando a aliança de nossos pais? Então, amados, nós temos o mesmo Pai? Amém? Foi Deus quem nos criou? Então, nada de infidelidade. E você diga amém. Nada de ser desleal com o seu cônjuge. Ok? Nós não fomos colocados aqui para profanar a aliança com Deus e com os nossos cônjuges. Não. Nós fomos colocados aqui para honrar a aliança, que é o nosso casamento, com o Senhor sendo por maior testemunha. Letra F. O casamento deve ser no Senhor. Então, segura aí, tá? Já vou avisar, não rasgue a tua carteirinha de membro. Não vá embora da igreja. Mate a tua carne. Entenda o que Deus está falando. E cresça. Ok? Quando eu estava aqui escrevendo, eu falei, Senhor, eu não vou falar isso. Falei ou não falei, pastora? Diante de Deus, amados, eu não minto. Eu falei na hora que eu estava preparando hoje, durante o dia, a pastora estava lá digitando. Eu peguei o caderno e falei assim, ó, essa parte aqui eu não sei se eu vou falar. Mas eu vou falar. Amém? Então, não saia da igreja. Não diga que o pastor pregou na carne. Não diga que aqui não tem amor. Porque a última que nós instruímos de acordo com essa verdade saiu da igreja. Foi ou não foi? Você ainda instruiu, pastora. Como você não lembra? Saiu da igreja. Então, você que está aqui, não saia da igreja. Amém? Entenda o que Deus está falando.
receba com mansidão e cresça neste entendimento, porque é bíblico, é a palavra para casamento. Só a irmã Cida está falando amém. O casamento deve ser no Senhor. Então, para os solteiros e para os divorciados que vão se casar novamente, ok? Então, ouça bem, presta atenção. Olha, eu estou sendo bem claro. Para os solteiros e para os divorciados que irão se casar novamente no futuro. Segura aí. Deus não aprova união de fiel com infiel. Nenhum amém. Deus não aprova a união de fiel com infiel. Agora, para dar uma... Eu vou falar primeiro com os casados, tá? Depois eu volto para falar com os solteiros e os divorciados que vão se casar mais no futuro. 1 Coríntios 7,12 diz assim: ao mais digo eu, não o Senhor. Isso aqui, Paulo, né? Paulo, ali pela sua experiência, né, por aquilo que o Espírito Santo já estava lhe ensinando, ele tomou ali uma posição própria e escreveu algo. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. Então Paulo estava falando isso aqui para quem já era casado. Ok? Amém? Então ele está dizendo assim, olha, já está casado com incrédulo? Isso aqui vamos colocar também irmã com algum marido incrédulo. Vamos mudar também, ok? O irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele. A gente muda. A irmã tem marido incrédulo e consente em morar com ela. Não a abandone. Está entendendo, igreja? Está claro até aqui? Não abandone. Então, ou seja, aguenta. Desde que haja o consenso, desde que não haja implicações no servir ao Senhor. O que é a implicação no servir ao Senhor? Desde que a esposa incrédula ou o esposo incrédulo não implique, não fique pegando no pé da vida do fiel, vive junto. Aguenta firme. A igreja está compreendendo ou não? Porque, amados, eu vou dizer uma coisa para você. Casar com um jugo igual já tem dificuldade. Não é fácil. Com um jugo desigual é terrível. O que é casar com um jugo desigual, pastor? É você vir para a igreja e teu cônjuge ficar em casa, assistindo novela, filme, sei lá o que mais o que. Bebendo cerveja, fumando um cigarro, sei lá. Fazendo as coisas que o mundano faz. É terrível. É terrível. Dois caminharem em caminhos opostos. Então, de experiência própria, eu tenho a minha esposa, graças a Deus, caminhando junto comigo, me auxiliando. Mulher idônea, mulher virtuosa, esposa sábia e abençoada que Deus me deu. Nós temos as dificuldades para caminhar junto. Você imagina se fosse jugo desigual, ou eu no mundo e ela servindo ao Senhor, ou eu servindo ao Senhor e ela amando o mundo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Aqueles que não se casaram ainda, tomem muito cuidado. Em 1 Coríntios 7, 14 e 16, o apóstolo Paulo escreve assim: porque o marido incrédulo, se ele consente, amém, em viver com a esposa, respeitando a servidão da esposa na casa do Senhor,
Este marido incrédulo é santificado no convívio da esposa. E a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Olha que coisa. Estão entendendo? Então assim, se há paz no convívio, se há o respeito no convívio, o descrente é santificado pelo crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Aqui na lei, o que acontecia? Se o marido rejeitasse a sua esposa, a esposa ficava com o irmão dele. Lembram disso? Está na lei. A lei de Moisés. Era assim. A esposa não escapava da família, não. Ela ficava com o irmão. Depois daquele. Então aqui Paulo está dizendo, mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois, como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido. Então, nós não sabemos se Deus vai fazer a obra na vida do marido desse crente. Estão entendendo? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Mas se quiser se apartar, que se aparte. Estamos entendidos aqui, não? Está bem claro? Glória a Deus. Ok. Então agora vamos voltar para os solteiros e para aqueles que irão se casar novamente. Nenhum amém. Acho que não está muito interessante essa mensagem de hoje, né? Não sei. Não estou vendo muito interesse, não. Estão interessados? Então demonstra aí, por favor. Nós já encerramos o culto já, vamos para casa. Eu estou interessado aqui em ouvir de Deus o que Ele tem para nós. Amém? Até porque se não servir para mim, vai servir para eu instruir outro. 2 de Coríntios 6, 14 a 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus? Quem é santuário de Deus aqui? Todos nós. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, meu amado, você que é solteiro, você que é solteira, você que é divorciado e pretende se casar novamente, está esperando no Senhor, uma pessoa para Deus colocar no teu caminho, para que você novamente tenha um casamento, eu quero lhe dizer, não se meta com o incrédulo. Você é santuário do Deus vivo. Você é templo do Espírito Santo. E como que você vai se ligar com alguém que não faz nenhuma distinção com imagem de escultura, com santos ou qualquer outro ídolo? Como é que você vai se meter com uma pessoa dessa? Então aquele que é crente, está namorando incrédulo, sai fora. Isso é o que Deus manda
não é nem conselho, é mandamento. Amados, eu vou ler de novo aqui para você entender. E você vai me responder se pode ou não pode, porque não é lei, ok? Não é lei, obrigação, mas é a lei de Deus. É a lei da graça de Deus. Então vamos entender e você vai me responder se deve ou se não deve ser. Primeiro, versículo 14, pastor. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Então é para casar com o incrédulo? Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas? Você é luz. E aquele que está no mundo é luz também? É ou não? Não. Então aquele que está no mundo ainda jaz em trevas. A não ser que Deus o transporte para a luz, como Ele nos transportou. Aí a conversa muda. A conversa é outra, meu amado. Aí é julgo igual. Ok? Então, se colocar em julgo desigual é se colocar com aquele que não sabe nada, nadica do que você sabe. Mas nadinha do que você vive, nadinha do que você tem de relacionamento com Deus. Então, é você pegar a prova com a mão. É você falar, não, eu vou. Deus é comigo. Aí Deus fala, você está ainda sozinho. Você está ainda sozinho. Estão entendendo? Porque Ele já está falando aqui, Ele já está alertando aqui. Então aquele que faz o contrário disso é teimoso, é turrão, é cabeça dura. Vai pagar o preço. Está entendendo, irmão? Porque o que eu estou falando, com julgo igual já é difícil. Com desigual, misericórdia. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão da luz com as trevas. Isso, quando a pessoa obedece, ela está agradando a Deus, e ela vai desagradar um monte. Ela vai desagradar um monte de pessoas. Que harmonia entre Cristo... Pastor, acompanha comigo, por favor. Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Então tem harmonia? Entre Cristo e o diabo? A Bíblia já diz lá em Gênesis que Deus colocou inimizade. Porém, inimizade. Então, as trevas com a luz têm inimizade, não tem amizade. Não tem harmonia, comunhão, união. 16. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Nós sabemos, amados. O que são os ídolos? O que são os ídolos, amados? Não quer falar? Estátuas, imagem de escultura. Os santos lá que tem boca, mas não fala, tem perna, mas não anda, tem mão, mas não toca, tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. É Bíblia. Não é uma ilusão, não é uma criação nossa, é o que Deus está dizendo. Então, se a pessoa é idólatra, se a pessoa ela vai atrás de ídolos, se ela pega uma estátua lá e sai andando atrás da estátua, ela está ligada a ídolos. Então ela ainda não conhece o Deus vivente que habita dentro dela. Se é que habita. Estão entendendo? Amém? Estão entendendo, igreja? Então isso tem que ficar claro no nosso entendimento. Se Deus tem o propósito, não é? De, por exemplo, pastor, mas eu estava de olho... Né? Vamos imaginar que aqui possa haver alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu estava de olho naquela pessoa. Amados, Deus pode trazer aquela pessoa aqui. Deus tem o poder para fazer. E dá o entendimento que Ele está dando para você a essa pessoa.
E aí, então, vocês prosseguirem para um relacionamento mais sério. Nossa amada ministra Cris esperou. Até eu chorava junto com ela. Esperou. Não é, pastora? E o quanto que a gente chorava. Né? Eu falo, eu estou sozinho, É ou não é? É. O que aconteceu? O que Deus enviou? Um belo dia, sentadinho ali, quietinho, sozinho. Quem imaginava? Eu não imaginava, só sei que teve um dia que Deus falou, fala para ela que eu estou enviando. Foi ou não foi? Falei, até o final do ano Deus vai enviar. Deus enviou, amado. Deus tem o poder para fazer. Amém? E eu louvo a Deus por esse casal abençoado e bendito que está aqui ombreando essa obra, ombreando a minha vida, a minha família, homem e mulher segundo o coração de Deus, que lutam pela fé evangélica. E eu louvo a Deus. Amém? Eu gostaria até de uma salva de palmas para Jesus, pela vida deste casal abençoado, que é o ministro Marcelo e a ministra Cris. Amém? Mas ela entendeu. Ela entendeu isso aqui. Porque, amados, aos olhos dela, era algo impossível. Sim ou não, ministra? Era algo impossível. Ela falava, pastor, mas não tem ninguém na igreja. E não tinha mesmo. A gente era em menor número do que nós somos hoje. Sim ou não? Não é, pastora? Nós éramos em menor número do que nós somos hoje. E ela falava, pastor, mas não tem ninguém na igreja. Eu falava, calma. Deus proverá. Deus proverá. Por quê? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. É uma ordem, amados. É uma ordem de Deus. Então eu não posso ficar fazendo média, eu não posso querer, agradar. E principalmente querer ir para um casamento. Não posso. Amém? Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras. Então, idolatria é coisa impura? É. Você já pensou, amados, um crente casa com idólatra e leva um monte de estátua para dentro da casa? Amados, vamos falar a verdade aqui. Enche lá de imagem de senhora não sei das quantas, de santo não sei o quê, de santo não sei o quê. Essa palavra aqui, acho que vai ter que rasgar a folha da Bíblia. Vai ter que arrancar essa folha, que não, isso aqui eu não posso nem ler, porque senão a expectação é de fogo ardente. É ou não é? E Deus é o vingador. Amados, é sério isso daqui. É sério, porque tem aquela... Então é o seguinte, eu respeito a tua religião, você respeita a minha, e a gente entra num acordo e se casa. Vai fazer lá um casamento ecumênico, né? E aí depois, a hora que vai morar junto, tá bem no lado da cama. O altar com aquele monte de imagem. E Deus falando, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse, habitarei, andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras e eu vos receberei. Está lá a esposa tirando o pó da casa, tendo que tirar o pó das estátuas. Tem que limpar as estatuetas, porque é do marido. Ou vice-versa. Amado, serei vosso pai e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Não se meta com o incrédulo. Está no casamento, ainda não está acertado diante do Senhor, ore a Deus para que isso seja acertado. Não adie, não prolongue, porque Deus, Ele é o vingador. Então saia da prostituição, saia da fornicação.
Deus quer a tua vida alinhada, por isso o Senhor te trouxe. Amém? Por isso o Senhor lhe atraiu para a sua palavra e para a sua verdade. Está aí passando por dificuldades no casamento, peça a direção ao Senhor para que Ele lhe mostre o caminho, para que Ele lhe instrua, para que Ele lhe dê a sabedoria, para que você vença essa luta. E você que está solteira, solteiro, divorciado, e se pretende buscar um novo relacionamento, um novo casamento, espere no Senhor, não se misture com o mundo, não tenha ligação ou comunhão com ídolos, e creia que o Senhor tem melhor preparado para a tua vida. Que assim seja, porque assim disse o Senhor nesta noite.